de desfrutar da Tua presença. Ó Senhor, abre nossos corações, renova nossa mente. Ó Senhor Jesus, Senhor, para receber a Tua direção, o Teu falar. Ó Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos? Senhor Jesus, essa semana, né, a gente deu início ao novo alimento diário. Você está disposto a mudar de vida? Ainda da série, né, Palavra, Vida e Edificação. Ó Senhor Jesus, a gente vai desfrutar da primeira semana, que tem como título, né, a Festa dos Tabernáculos. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Na segunda-feira, irmãos, o alimento diário começou falando, né, da importância da edificação dos muros. Lá em Neemias, a gente viu, né, que o templo tinha sido reconstruído, mas devido à construção dos muros, né, estava tudo derribado, né, terra de ninguém. Ó Senhor Jesus, vamos dar uma olhadinha lá em Neemias. Senhor Jesus, Neemias, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Neemias 1, 2 ao 4. Senhor Jesus, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, a tristeza aqui, né, irmãos, de Neemias, porque o templo havia sido restaurado, né, através de Zorobabel, né, e devido aos muros que representa o governo, tudo foi destruído, né, irmãos? E mais na frente, no alimento diário, a gente vê, né, hoje, tipificando a igreja, a importância dos muros, que tipifica o limite e o governo de Deus na igreja. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E também falou, né, sobre a palavra profética na época de Paulo, Pedro e João. Pedro, ele foi levantado pelo Senhor, e assim que o Senhor ressuscitou, né, e a primeira igreja que foi levantada foi em Jerusalém, e o Senhor usou o irmão Pedro, né, naquela época para dar direção, para pregar o evangelho do reino, para expandir, né, as igrejas. Mas devido a uma dificuldade de Pedro, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, devido a uma dificuldade que Pedro tinha, né, por causa dos judeus, a tradição que ele tinha, né, ele não tinha dificuldade em alcançar os gentios. E o Senhor ali teve que levantar outro, né, o irmão Paulo, para que a palavra do reino pudesse nos alcançar. E Paulo foi usado grandemente, né, para trazer o evangelho até nós, para nos alcançar. E Satanás, furioso com o avanço do evangelho, o que é que fez? Levantou irmãos contra a palavra, levantou outro evangelho para bater de frente, né, concorrer, confundir com a palavra de direção.
do profeta naquela época. E Paulo prosseguiu até sua morte, né? O Alimento Diário falou. E depois o Senhor levantou o irmão João. E João, né, um ponto que me tocou muito no Alimento Diário é que João foi levantado por Deus para trazer direção e governo às igrejas, por meio da palavra da vida. Mas o inimigo não dorme, né? João queria enviar seus missionários, hoje nossos comportores, né? Ó Senhor Jesus, para anunciar essa palavra em vários lugares, mas um irmão, Diotrefes, né, não recebia os missionários na época. Infelizmente, por falta de visão, de acompanhar de perto, o inimigo estava usando aquele irmão para barrar o evangelho, né? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E João, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Acho que é lá em 3 João 9:10. Dá uma olhadinha aqui. Rapidinho, irmãos. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diotrefes, né? É isso mesmo. Diotrefes, 9:10, né? 3 João. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diotrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não lhes dá acolhida, né? Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrar as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los, e os expulsa da igreja. Ó Senhor Jesus, até os irmãos que acolhiam, né, os missionários na época, eles expulsavam, né, os irmãos que acolhiam. Era totalmente contra o avanço, né? Que o coração de João era expandir o máximo, né, do evangelho. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E hoje não é diferente, né? Ele continua atuando, instigando pessoas a se levantar contra, né? A não receber os missionários. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Por isso, vamos absorver sem reservas a palavra que tem chegado até nós. Cada dia dedicado a praticar essa palavra é uma pedra colocada na reedificação dos muros. Ó Senhor Jesus, vamos estar perto, irmãos, da palavra, vamos praticar essa palavra, que assim a gente vai estar edificando os muros, né? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Outro ponto que eu toquei ainda na terça-feira. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, pelo apóstolo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Aí, vamos pular, que eu não tô achando, graças ao Senhor aqui, pular para quarta-feira, né? A história da igreja, ainda com a edificação dos muros, né? A edificação da igreja, a história, né, da igreja, no começo foi de decadência, né? Foi vários anos de degradação. Depois que João cumpriu o seu dever, não teve mais outro profeta, né, que desse direção, palavra para a igreja. E a igreja entrou em decadência, se envolvendo com políticas, né, se envolvendo com várias coisas. E o governo do Senhor, que representa os muros, né, como é que fica? Os homens faziam o que queriam, né, o que eles achavam. Entrou o Senhor Jesus, entrou capacidade humana,
entrou o fermento, né? Como o Israel falou aqui mais cedo. A capacidade humana, Senhor Jesus, Senhor Jesus, a religião, né? As doutrinas, Senhor Jesus, Senhor Jesus, tudo isso Satanás usando para atrapalhar o máximo a reedificação dos muros, o governo de Deus, né? Senhor Jesus. Mas hoje, irmãos, graças ao Senhor, o Senhor, há uns anos atrás, né, começou a reforma novamente, né? Através do Martim Lutero, o irmão Pedro falou, né? E começou a reconstrução dos muros, começou as Bíblias a ser impressas, né? Que até o irmão Pedro falou que quando as Bíblias começaram a ser impressas e entregues novamente ao povo, é como se o templo, tipificando o templo, sendo reconstruído, né? Mas como a gente viu de Neemias, não basta só o templo ser reconstruído. A gente também precisa reconstruir os muros, porque os muros tipificam, né, o governo de Deus e o limite da igreja. Senhor Jesus, é como se naquele momento o templo estivesse novamente sendo reconstruído, né, como na época de Zorobabel. Infelizmente, a reforma não restaurou tudo o que deveria ser restaurado. Senhor Jesus, mas o Senhor não parou, o Senhor continuou. Eles tinham acesso às verdades bíblicas, mas não havia os muros que delimitavam o governo de Deus na igreja. Os muros seriam reedificados no estágio correspondente à igreja em Filadélfia. Irmãos, a gente está no melhor momento. A gente está na igreja em Filadélfia. O Senhor nos escolheu, irmãos, para reedificar esses muros. O Senhor conta com cada um de nós. Senhor Jesus. E como é que a gente edifica os muros, né, irmãos? A gente viu ainda há pouco que é através de escutar, estar perto da palavra, é praticar essa palavra. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. E é estar junto, né, do corpo. O corpo, ele não se divide. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ele deu 3 pontos, né? Em primeiro lugar, ele não divide o corpo, né? O corpo de Cristo, entre clérigos e os que servem a Deus, né? Os que servem a Deus e leigos, né? Chamado de clericalismo. E no caso aqui, é que todos devem estar empenhados na reconstrução dos muros. O Senhor, como eu expliquei, o Senhor conta com cada um de nós, né? Não existe irmãos maiores do que outros, ou irmãos que podem fazer isso e fazer aquilo. Somos todos iguais, irmãos. O Senhor conta com cada um de nós. Todos somos importantes na edificação do corpo de Cristo. E o segundo ponto, né, que ele deu, Amém. A reconstrução dos muros na igreja em Filadélfia se dá também pela visão clara da unidade da igreja. Senhor Jesus, quando eu estava ruminando, essa parte me tocou, né? Porque graças ao Senhor, hoje temos uma visão clara acerca da vida da igreja. A visão é que vamos reinar com o Senhor. Estamos batalhando para isso. A reedificação dos muros, para o Senhor governar primeiramente a igreja e em seguida o mundo. Estamos nessa batalha, né? Todos empenhados. Até que todos cheguemos. Eu toquei muito nisso aqui, né? Senhor Jesus. E o terceiro ponto, né? O mais importante. Filadélfia restaura os muros, porque não duvida que em seu meio há um canal escolhido por Deus para trazer a palavra profética que dá direção às igrejas, por ter pouca força, né? Ele, mais atrás, ele falou, né, das igrejas que tem lá em Apocalipse, e quando chegou em Filadélfia, vamos ler lá em Apocalipse 2, se eu não me engano. Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Apocalipse 3, 7, né? Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro,
aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Senhor Jesus, de fato, irmãos, temos pouca força. Ó Senhor Jesus, mas temos a palavra, irmãos. E o Senhor nos deu a chave de Davi, aonde se abrir, ninguém fechará. Se fechar, ninguém abrirá, irmãos. Ó Senhor Jesus, temos tudo, irmãos. Temos a palavra. Ó Senhor Jesus, é a palavra que está fazendo tudo em nosso meio. Está nos edificando, está reconstruindo os muros, está estabelecendo o governo de Deus. Ó Senhor Jesus, e estamos todos com essa visão clara, prosseguindo, né? Coração puro, adiante, com esse propósito. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, e ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Na quarta-feira, né? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, eu sublinhei aqui, né? Hoje cremos que há um canal designado por Deus para dar direção às igrejas por meio da palavra profética. Como saber se um profeta é realmente o escolhido para trazer a palavra de Deus às igrejas? Como? Senhor Jesus, se a palavra que sai da sua boca se cumprir, significa que ele é de Deus. Se não se cumprir, ele não é de Deus. Ó Senhor Jesus, e graças ao Senhor, irmãos, temos visto que o canal escolhido por Deus aqui na terra tem falado para nós, tem se cumprido. Ó Senhor Jesus, dia a dia, os missionários que são enviados para campo, eles têm experiências, né, na rua. Ó Senhor Jesus, quando a igreja sai para as ruas, ela tem experiência. Quando os irmãos entram em contato na rede de cuidado, que é a direção, foi dada para a igreja, os irmãos têm experiência, né? Ó Senhor Jesus, toda a direção, irmãos, que foi dada à igreja nesses últimos tempos, a gente tem visto as experiências, né? Os frutos. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor, irmãos, nós temos uma direção. Ó Senhor Jesus, um profeta escolhido por Deus aqui na terra. Ó Senhor Jesus, o governo de Deus na igreja, por intermédio da palavra profética, é o que de fato define a igreja numa cidade. Ó Senhor Jesus, não há várias igrejas, né? Aqui em Sapé, só há uma igreja. Ó Senhor Jesus, antes não tínhamos essa visão, mas agora temos clareza disso. Essa é a causa de tantos ataques das forças infernais, né, contra a palavra profética hoje, né? Restaurar o templo, de certo modo, é mais fácil do que levantar os muros em Jerusalém. As estratégias de Satanás hoje são as mesmas que foram usadas contra Pedro, Paulo e João para desviar o caminho das igrejas, né? Desviar do caminho das igrejas em suas respectivas épocas. Os ataques, né, que Pedro, Paulo, João enfrentaram naquela época não foi diferente, né? E ainda não é diferente dos ataques que recebemos que aconteceu, né? Ó Senhor Jesus, o ataque diretamente à palavra profética, o canal de Deus aqui na terra, né? Com mentiras, vários evangelhos criados, se dizendo ser a verdade, o verdadeiro. Ó Senhor Jesus, mas graças ao Senhor, irmãos, tem como a gente saber se essa palavra vem de Deus ou não, né? Através de todas as experiências que a gente tem visto, tem acompanhado e tem passado, né? Os irmãos que servem, agora eu lembrei da casa de adolescentes que teve lá no CEAP, né? A felicidade que as irmãs estavam servindo de quase 12 horas da noite, lavando cada panela desse tamanho,
E as irmãs tendo comunhão na maior felicidade do mundo. Contando as experiências, vendo, testemunhando as experiências dos adolescentes. Esse sábado também, né, na casa do adolescente, eu não pude participar devido a um imprevisto, mas a minha esposa participou e testemunhou como os adolescentes têm uma sensibilidade, né? E o que o irmão Pedro mais fala, né, hoje, dos adolescentes. Essa tropa, né, que o Senhor tem levantado para edificar os muros, né? Ó Senhor Jesus, dia a dia, irmãos, a gente vê o crescimento que o Senhor está dando aos adolescentes, o crescimento que o Senhor está nos dando, fortalecendo os irmãos, fortalecendo os adolescentes para edificar os muros, né? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém. Essa foi a minha porção para os irmãos. E na mensagem de hoje, né, o irmão Pedro encorajou a todas as igrejas, né, toda a igreja participar um pouco mais, diretamente também, compartilhar o seu ponto, para assim a gente se encorajar mutuamente, irmãos. A palavra circular, amém. Jesus é o Senhor, irmãos, amém.